Nos últimos 25 anos, a China cresceu bastante e tornou-se uma potência não só de uma forma geral, mas dentro do mundo de internet e e-commerce. E na esteira desse crescimento, a gente viu um fortalecimento também na parte de inovação financeira e fintech. Para poder falar sobre essas inovações e sobre esse desenvolvimento da China até tornar-se uma nação cashless, eu estou aqui com o Yi He, da China Innovation, daí do grupo Yest, e a gente vai falar esse papo depois da vinheta. Olá, eu sou Bruno Diniz, fundador aqui do Fintech Talks Podcast, o seu podcast sobre inovação financeira, fintechs e afins. Hoje eu estou aqui com o Yi He, que é founder e partner aqui da China Innovation e do grupo Yest. Eu conheço o Yi já há alguns anos e é muito legal. Ele é uma enciclopédia viva dentro do mundo de inovação e de startups. Esteve nos primórdios de todas essas discussões e é um prazer ter você aqui, meu caro, porque a gente tem certeza que a gente tem boas histórias, não só para falar sobre como a parte de inovação financeira tem se desenvolvido na China, mas também um pouco até dos primórdios da internet do Brasil. Então, meu caro, um prazer ter você aqui no nosso podcast. Bruno, obrigado pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui. Essas conversas são sempre boas para a gente dividir e aprender junto também, né? Não, sem dúvida. E é muito legal que eu também acompanhava bastante o seu podcast, que era da China. Você também, eu vi que já navegou em vários aspectos em relação a tudo, uma das coisas que a gente vai falar, mas eu entendo que dá para a gente trazer essa discussão para o âmbito financeiro e voltar um pouco atrás. Até falando em voltar um pouco, eu gostaria de primeiro explorar esse momento seu pré-China Innovation. Hoje você faz bastante pontes entre China e Brasil no desenvolvimento de negócios, muito olhando para a tecnologia, mas eu queria entender um pouquinho antes também, porque você foi um dos caras precursores aqui no Brasil do mundo de internet, né? Conta pra gente um pouquinho essa linha do tempo antes, até a gente chegar aí em Grupo Yest e também em China Innovation. Legal. A minha história com a China, obviamente, está no DNA, né? Nasci de família chinesa aqui no Brasil. Minha formação é administração de empresas, mas tive sempre muita relação com tecnologia. Tenho 2 primos, até brinco com eles, eles são formados em programação, ciência da computação. Eu falei, vocês desenvolvem e eu vendo, eu faço negócio, a gente ganha dinheiro juntos, né? Mas sempre teve essa visão, então, e quando eu conheci internet comercial no Brasil, e aí me conectou muito fortemente com um pouco desse background familiar, uma relação com comércio físico principalmente, que eu tenho uma história, um pregresso um pouco nisso. E eu percebi que era uma plataforma nova para fazer negócios. Então, o que meus pais, meus avós, bisavós faziam no mundo físico, sim, eu falei, posso também fazer aqui nessas plataformas digitais. E aí foi quando eu comecei a tentar entender como ganhar dinheiro. Tanto do ponto de vista de fazer transações, vender produtos, quanto mídia, enfim. E aí estava muito na fase exploratória. E aí tive a oportunidade de me juntar ao grupo que criou o Submarino, isso lá em 99. E foi a empresa que virou a escola e uma base para uma boa parte dos e-commerce que existem atualmente, né? Se você pega os principais executivos, investidores, empreendedores, estiveram em algum momento no Submarino ou depois na B2W, que foi a fusão com Americanas, né? Então, virou a escola. E aí, desde então, trabalho com internet, comércio eletrônico como executivo, empreendedor. Depois dessa fase de 2010, eu tive um dos negócios, foi e-commerce de produtos de bebês. Foi curioso, porque eu não tinha filho na época, então eu não entendia muito isso. Mas foi uma fase, Bruno, onde vieram muitos empreendedores estrangeiros. Não sei se você lembra, vieram americanos, vieram vários europeus, muito na esteira da Rocket Internet, que estava fazendo sucesso na Europa, no Sudeste Asiático, montaram negócios aqui. E um dos negócios que eu criei foi um de e-commerce de bebê, foi um dos que também recebeu capital de risco. Foi investido da Rocket? Não foi da Rocket. Foi concorrente, inclusive, da Rocket. A gente recebeu investimento de fundos americanos, da Mona X aqui no Brasil. Sim. Eu te conheci dessa época, inclusive, na época dos BR New Techs. Exatamente. Que o Pripas desenvolvia, você também era muito envolvido, o Barry Young. Exatamente. Aí eu lembro que você tava muito nesse papo. Acho que teve até alguns painéis onde você falava sobre esse negócio. O BR New Tech foi uma criação nossa juntas, dos 4. Sim. Na verdade, veio de uma ideia da Betty. A Betty estava morando nos Estados Unidos, queria fazer essa conexão com o Vale do Silício, e a gente é amigo de infância, né? Naquela época pregressa. E aí ela falou, eu quero trazer essa cultura para cá, quero fazer algumas coisas. E ela conhecia alguns eventos lá, ela falou, vou fazer meetups. Sim. E aí o primeiro meetup eu ajudei a organizar.
não chamava ainda BR Neotech, e aí o Flávio e o Mark Fishbein, da Descomplica, a gente começou a criar e virou um núcleo para fazer isso. E ela começou a fazer as missões também para o Vale, e daí surgiu o BR Neotech, que foi o primeiro meetup de fato nesse formato no Brasil, né? Que também, eu comecei a frequentar em 2011, foi que ano que... Foi 2011, foi 11 também, né? Foi no ponto de contato, não sei se foi lá que você foi. Foi depois dessa edição do ponto de contato que eu fui. A primeiríssima foi na SPM. Tá. E aí depois foi no ponto de contato, e aí a gente foi para alguns coworkings, Microsoft, foi etc. Na Microsoft, acho que foi o primeiro, deve ter sido na Microsoft. Exatamente, Mas foram assim, poucos meses, a gente testou vários lugares, estava todo mundo querendo conhecer, empresas querendo apoiar, então a gente utilizou de alguns dos espaços. Que legal. Foi o que inclusive me motivou a fazer os outros eventos que eu fiz, porque eu realmente vi o quanto que o ambiente de startups ele estava inclusivo naquele momento. Sim. Eu vi na realidade de banco de investimento e tal, um mundo muito fechadinho, né? Sim. E quando a gente vê esse mundo de tecnologia muito mais aberto e com as discussões, sem essa separação que dificulta a entrada, fez toda a diferença. Mas enfim, aí nesse momento, qual era o nome da empresa mesmo? Né? Baby. Era Baby.com. Isso. E aí você foi rodando com ela... Aí fiquei 3 anos lá, Tá. A gente montou, aí depois, por fim, eu saí, a gente acabou até vendendo a empresa para um concorrente. Logo depois da Baby eu montei um e-commerce de produto pet B2B. E aí tem um pouco a ver com a relação de busca de modelos. Tá. Acho que mais do que montar um negócio de sucesso, eu quero entender o que está por trás do sucesso. Porque muitas vezes a gente consegue alcançar alguma coisa, mas você... Depende de uma série de fatores que você não consegue replicar. E para mim o importante era, fiz e o próximo, vou conseguir reproduzir? Ou foi só momento ou sorte, enfim, por vários fatores incontroláveis. Então, para mim foi a busca. Quando eu fui fazer a Baby, foi até um contraponto ao próprio Submarino, que é um grande magazine, vende de tudo. Sim. A Baby para mim era assim, falava niche player, né? um super nicho, sim. que é um nicho gigantesco, só que tinha poucos players. Mesmo os offline não eram tão bons. Sim. E na internet não tinha tanto. E aí, quando eu encontrei meus sócios, 3 americanos na época, eles vinham de experiência de e-commerce de sucesso nos Estados Unidos. Sim. A gente montou lá. E aí, quando fui perceber, a gente tinha vários gaps dentro da nossa visão de negócio. Eu falei, eu vou concorrer vendendo as mesmas coisas, correndo com preço, no mercado onde o custo de logística era muito alto. Na época, era parcela de 12 vezes, então era um custo financeiro gigantesco. Uma série de problemas. Eu falei, então o modelo não está aqui. E aí eu fui buscar o B2B. O B2B, muito na visão de organizar a cadeia de valor. Então, assim, para consumidor, mesmo na época, o Brasil já era relativamente organizado. Sim. Então, o comércio, o varejo já tinha um certo nível bom, mas a distribuição era precária. E aí, quando a gente viu lá o setor de pet, eram cerca de 40 mil lojas, pet shops, então cabia no Excel, inclusive, só que tudo desorganizado. Então, e aí foi quando eu comecei a fazer isso, e depois que chamava For Vets, né? A gente também recebeu capital de risco, etc. E quando eu estava lá, recebi convite para ir para a Xiaomi, para trazer a Xiaomi para o Brasil. Isso foi qual ano foi? 2013, 14. Que também não foi foi um ensaio, foi um reconhecimento de terreno, talvez, ou ele já entrou com tudo já naquele Não, já era para entrar com tudo. O que aconteceu? A Xiaomi foi criada em 2010 na China. Super rápido, já estava muito rápido. E em 2014 já tinha um faturamento de mais de 10 bi de dólares. Caramba. Então foi um negócio assim absurdo. E quando recebi o convite, o Hugo Barra, na época, Sim. que era um brasileiro, tinha passado pelo Google, etc. Eu tinha essa experiência de internet, de e-commerce e o background chinês. Sim. E aí eu acompanhava o mercado chinês já há muito tempo, mas sempre de fora. Eu falava, tá acontecendo alguma coisa diferente lá. Sim. Só que quando você tá de fora, você tem uma leitura muito parcial das coisas. E aí eu aceitei o convite e falei, vou mergulhar de cabeça. E aí comecei a ir para a China, lá para o headquarter, para entender o que estava acontecendo, não só na Xiaomi, mas no mercado chinês. Sim. E aí eu vi um mundo completamente diferente. Sim. Aquilo lá abriu as portas e, de certa forma, respondeu algumas perguntas ou abriu caminhos para respostas que eu comecei a ter, tanto no e-commerce de bebês, lá no Submarino, depois no Pet, porque são modelos de negócio. Para mim, a gente sempre busca muito... a gente replica os modelos existentes em novos canais e muitas vezes a gente leva os vícios ou os mesmos modelos para um canal novo. Sim. Que era comprar e vender. Então, isso é o comércio. Então, a gente fala... E aí eu percebi, falei, poxa, acho que não é isso. E aí, quando eu fui para a China, eu percebi que tinha outras oportunidades.
E isso, para mim, foi o momento, aquele momento uau. Que a forma de pensar negócio é diferente também, né? Acho que tem uma... dentro da parte de cadeia, a parte toda, da ponta da experiência até cadeia, tudo, acho que é a forma como os chineses... E fazem isso super rápido também, Sim. como você colocou, assim, a própria história da Xiaomi mostra que, pô, foi uma história super rápida, né? E nesse ponto, foi em 2013, você teve aqui com eles um período, né? E aí depois, como desdobrou depois as... Aí eu saí, montei... A Xiaomi não deu certo na no primeira primeiro entrada. momento, Exatamente. Sim. Hoje ele virou critérios. Uma das potências. E o que aconteceu? A Xiaomi pegou o momento... A gente teve dificuldade para lançar outros modelos. Sim. Restrições no mercado brasileiro, etc. E a Xiaomi explodiu no Sudeste Asiático. Principalmente na Índia. E aí a atenção foi para lá. Mas aí, o que é interessante, o fundador da Xiaomi é uma empresa de hardware. E eram todos de software, de internet. E aí eu comecei a falar, putz, então não é barreira, na verdade. Então, muitas vezes a gente fica muito no nosso segmento, fala, vou fazer sempre isso, vou fazer sempre aquilo, mas você tem os aprendizados que você tem que levar, mas você pode explorar novos setores. E aí, quando eu comecei a entender alguns desses insights da China, eu falei, acho que é isso. E esse ponto que você comentou, da cadeia, é super relevante. Sim. Quando a gente monta negócios, eu acho que, ou as empresas se estruturam, elas são muito segmentadas na sua parte da cadeia de valor. Sim. Então, eu sou uma indústria automotiva, de copo, qualquer que seja, eu sou a indústria. Só nos últimos anos começou a se popularizar as marcas que vão direto para o consumidor, D2C, Direct to Consumer. Sim. Apesar de em moda isso é relativamente comum, mas na maior parte dos setores não. Sim. E isso também muito em função da fragmentação, da especialização dos mercados. Então, eu sou indústria, eu vou fazer a melhor indústria que existe. Sou varejo, sou o melhor varejo, sou atacado, etc. E aí, quando você pega o mercado chinês, onde tudo acontece lá, a indústria, o varejo, a distribuição está lá, é mais fácil você visualizar a cadeia de valor. Porque está lá, do lado. Então, o seu fornecedor está ali no seu vizinho. É o que garante sua eficiência também. Você pode ser um tremendo de um produtor de copo, mas esse copo precisa também chegar rápido. Rápido, mas assim, isso fragmenta demais. As especializações fragmentaram os canais. E aí, cada um fica... O que acontece? Você tem uma especialização, você tem uma capacidade muito grande, só que você não tem uma visão geral. E aí isso para mim foi uma transformação quando eu vi a China. Então, as empresas se organizando para transformar cadeias. Sim. E aí acho que tem muito a ver com o nosso papo de fintech, com isso tudo. Porque as empresas, quando a gente pensa, eu brinco, cada um no seu quadrado. Sim. Essa é a visão do Ocidente. Lá, quando eles organizam a cadeia de valor, a cadeia de suprimento toda. Entendeu? Isso transforma a mentalidade, é muito forte. Isso é interessante, até aproveitando, já entrando também agora um pouco na parte de inovação financeira, né? A gente vendo a evolução do ambiente financeiro chinês, a gente viu uma sociedade que ela deu um salto, né, somente ali pré-2000, que ainda era muito cash-based e tudo mais, arcaico em alguns aspectos, e teve um salto tremendo para uma realidade cashless, até mesmo fomentado muito pela... eles foram produtores de tecnologia de outros países por muito tempo, o que, se a gente olhar um pouco para trás, trazendo um paralelo até na Ásia, a gente viu isso pouco acontecendo no Japão também, durante algumas décadas anteriores, né? Então, quais foram os fatores críticos que você entende para essa transformação e quais foram, assim, as vantagens ou eventuais desvantagens nesse processo de sair, de dar esse impulso tão grande, tão rápido por lá? Legal. A primeira vez que eu fui para a China, de fato, com o olhar e com capacidade de entender as coisas, em 95. E aí eu lembro de ir para as lojas, assim, passeando, loja de eletroeletrônico, e aí eu via as pessoas comprando com dinheiro, levando literalmente, abria o saco de dinheiro e pegava lá. 95. Aqui no Brasil a gente já tinha um mercado. Meio de pagamento aqui já rolava. Já rolava cartão de crédito já há muitos anos. Sim. E aí, aquilo foi muito chocante para mim. E aí, muitos anos depois, acompanhando o mercado, etc., começou a se transformar rapidamente. Então, nesse momento, 95, já era um momento de crescimento econômico da China, mas ainda muito voltado à indústria. Então, fornecimento, fabricação para marcas internacionais ou fornecimento de produtos de custo baixo. Mas a classe média já estava se desenvolvendo e a elite também se desenvolvendo, enfim. As pessoas começam a querer consumir, começam a ir para o mercado, começam a exigir mais as coisas, exigir serviços. Acho que uma fase seguinte tenho condições de consumir, quero produtos e serviços, quero comodidade. Sim. Acho que isso que começou a evoluir. Então, você teve a evolução da sociedade de consumo da China. Com dinheiro na mão, você não
Sim, você pode até eventualmente comprar 1 ou 2 vezes uma geladeira, mas depois vai comprar um carro e uma casa com dinheiro, começa a ficar inviável isso, Sim, né? sim, Onde claro. vou guardar? Só que por outro lado, Bruno, o mercado financeiro chinês ele foi construído, primeiro que basicamente são bancos estatais, Sim. são dezenas e dezenas de bancos. Isso é uma coisa importante. Você tem os bancos federais. Você tem os bancos setoriais, então banco de agricultura, fomento. Real estate, né? E você tem os bancos locais, da província ou da cidade, por exemplo. Então você tem uma quantidade gigantesca de bancos. Mas todas são estatais, uma boa parte montada para sustentar a economia, o governo e as empresas. No máximo, a empresa média. Então, dificilmente uma pequena empresa ou um usuário, um consumidor, tinha acesso a serviços de boa qualidade. Então, isso abre espaço. De certa forma, a gente viveu num nível não tão intenso aqui no Brasil, quando a gente começou o processo também de bancarização, enfim, na década de 90 lá. Então, só que isso era muito intenso lá na China. E aí, então você tinha, de certa forma, para o mercado de consumo, para o usuário, B2C, tinha um papel em branco. Sim. As pessoas tinham conta em banco porque precisavam, mas se ela não precisasse, ela nem teria. Sim. Porque o serviço era precário. E aí, juntando todo esse processo, melhoria, a falta de serviços bancários, surgimento da internet, empresas de tecnologia, empreendedorismo. Então, criou-se chamam assim, do momento perfeito, né? Perfect Storm aí, né? Perfect Storm, né? Sim. Tempestade perfeita, porque juntou todos os fatores. Sim. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, até quando a gente pensa no Vale do Silício também. Sim. Todas as condições que tiveram no Vale do Silício, a gente vai lá e olha, tenta replicar, não vai existir. A própria China, eu acho que ela não vai reproduzir o que ela fez agora, porque são momentos e condições e tudo mais. E talvez a China não tivesse feito isso, nem o Vale, se não tivesse todas as condições lá, mesmo sendo o próprio país. Então, você teve isso, e o que a gente chama do salto de tecnologia também, então as pessoas não tinham vínculo com o banco, não é vínculo, mas fidelidade. Então, era fácil usar o próximo negócio bom que aparecesse. Tava Greenfield, né? Tava Greenfield, exatamente. Então, cima. assim, o mercado de fintech no Brasil começou um pouco depois. Sim. Então, dentro do contexto de internet, tecnologia, já mais 2010 para trás. Só que para a China começou um pouco antes, porque as outras áreas não estavam construídas. Quando a gente montou e-commerce no Brasil, tinha cartão de crédito. É precário o pagamento online, mas tinha cartão de crédito. Sim. Na China nem isso tinha. Então, o cara ia pagar online como? Então, tiveram se construir várias coisas. E, obviamente, meio de pagamento e fintech é parte da infraestrutura de negócios digitais. Sim. Então, isso abriu todo o espaço para que fosse construído os negócios na China. Então, a gente está falando também na questão de uma coisa é você ter uma evolução no mercado brasileiro, onde cartão de crédito... A gente lá tem a Union Pay, né? A bandeira que vocês têm especificamente lá na China. Mas aqui no Brasil, a gente, poxa, a Visa, Master estão aqui há muito tempo, o mercado já tinha se adaptado a um contexto de cheque pré-datado, ele já incorporou isso também no parcelamento via cartão. Era uma questão de, ok, o core aqui está montado, e aí você vai melhorando, você vai dando mais acesso, você vai... Os produtos existiam. Exato, acho que era isso. Exato. E aí é uma questão mesmo de você adquirir usuário, o custo ficar mais baixo para o merchant para poder ele fazer uso da sua solução de pagamento. Mas lá é porque realmente era mato mesmo, né? E aí você tem esse espaço para poder criar, né? E como é que você poderia contar mais um pouquinho sobre a ótica chinesa em relação a desenvolvimento de soluções por lá? A gente teve um evento recentemente lá do pessoal da Zup, você até comentou sobre esse olhar que é diferente do Ocidente na construção de novas soluções, experiências financeiras, né? Legal. Acho que é bom. Acho que isso tem muito a ver com mentalidade tanto de uma cultura de negócio, cultura do povo, enfim, e muito de como se encara a inovação. Assim, quando a gente pensa em inovação no Ocidente, Bruno, a gente sempre traz quase como uma expressão, inovação tecnológica. Sim. Parece que tem que caminhar junto, né? Até como expressão, buzz, enfim. Mas muitas vezes, quando a gente vai olhar, não necessariamente a tecnologia tem que estar presente. A tecnologia é um viabilizador. Sim, sim. É um caminho, é um meio para fazer as coisas, né? E isso é um dos pontos. E aí, quando você também pega... as principais inovações que aconteceram tecnológicas nos últimos anos sempre foram criadas em grandes polos nos Estados Unidos, na Europa,
onde a renda é alta. Uhum. País onde as pessoas têm disponibilidade para comprar coisas que eram caras no início. E aí, quando você vai fazer o mesmo movimento em países de baixa renda, fala assim, não consigo fazer um negócio que seja caro e que tenha possibilidade de escalar. Vai estar restrito a uma pequena parte da população isso. E aí eles foram percebendo isso. Então, quando se desenvolve a tecnologia ou desenvolve inovações, ela tem que ser acessível. Tanto que um dos motes da Xiaomi, quando foi lançado no Brasil, era inovação acessível. Era exatamente isso. Não adianta eu posso até ganhar dinheiro com uma pequena fatia da população, mas aquilo lá vai ficar muito restrito. Só que eu tenho 1,4 bi de pessoas para poder atingir. Como que eu vou fazer isso? E aliado a um pragmatismo, uma visão também de resolver dores. Então, não necessariamente tecnologia, mas soluções que podem usar tecnologia para ser resolvidas com alta escalabilidade para atingir e principalmente distribuição. Acho que esse é um ponto, Bruno. Você deve concordar comigo quando a gente pensa em produtos financeiros. Quando a gente está em internet, a gente menospreza um pouco a distribuição. Porque, imagina, vou colocar na internet, vou colocar no App Store, vou colocar em algum lugar, vai viralizar sozinho. A gente que vem do mundo físico, que viu isso, eu preciso colocar numa loja para o negócio chegar. Então, a distribuição é uma parte vital mesmo na internet. Sim. Ela não vai acontecer sozinha. Você tem que empurrar as coisas. Então, essas são algumas das visões que o mercado chinês traz para a gente de uma praticidade, distribuição, acessibilidade e um pragmatismo para implementar. E aí, dentro do próprio mercado de meio de pagamento, o QR Code é um exemplo clássico disso. O QR Code serve como identificação, como aprovação, enfim, tem vários papéis, mas é uma tecnologia de 20 anos. Sim. E a China meio que puxou isso, entendeu da simplicidade disso, da forma de você... o quão rápido isso pode dinamizar ali uma relação até do on para o offline, né? Sem dúvida, no sem dúvida. E aí acabou desenvolvendo muita coisa em cima disso, né? Como é que foi esse processo também, assim, foi a China mesmo que foi um dos primeiros países Não, quem massificou sem dúvida foi, né? Na utilização financeira. Mas você chegou a ver precedência de outros casos, assim? O QR Code foi desenvolvido para a indústria japonesa, indústria automotiva, para identificar as peças. Assim, uma coisa muito trivial, né? Exato. Milhões e milhões de peças, eu preciso identificar cada uma delas. Então, quando... eu lembro até, lendo o caso da primeira empresa, a empresa chinesa que fez a primeira aplicação. Era uma empresa de solução. Ela desenvolveu várias soluções. Ela falou, pô, QR Code parece que pode ser feito para isso. Mas não foi diretamente para vamos fazer o pagamento, enfim. Sim. Ela começou a aplicar para alguns meios de identificação dentro da solução deles e para aprovação. E depois implementaram algumas ferramentas e, por fim, começou a escalar também. Mas o escalar também dependeu das plataformas, de aplicativos, dos super apps, enfim, que aí é outra história dentro desse capítulo. Mas é muito dessa aplicação do pragmatismo. Então, se você pensar bem, um QR Code, eu posso ser bancarizado, eu posso entrar num sistema de fintech sem ter um celular. Sim. Se eu tiver um QR Code, eu já tenho, no limite, já posso aceitar, já posso pagar, enfim, depende das mecânicas. Mas é essa visão, e isso é aplicado para todos os outros meios. Então, tem até algumas fotos que circulam em memes na China, um mendigo na rua. Aqui no Brasil teve propaganda, né? Da maquininha, né? O cara passa a maquininha, mas precisa de maquininha. Aí, se você pensar no limite, o cara precisa só de um QR Code. Sim. Nas coisas, né? Então, é essa visão. E aquela coisa, né? O QR aí é de Quick Response, né? Então a gente tem aquela... Quando a câmera também foi evoluindo, e essas aplicações de você utilizar nessa leitura rápida, a coisa evoluiu muito. Mas é interessante você falando do caso do o sem-teto ali e tal, o morador lá da China com QR Code, e que a gente olhava aqui durante um tempo, pré-Pix, e a gente achava isso um negócio assim, nossa, é até meio surreal. E hoje em dia aqui, principalmente na cidade de São Paulo, com o Pix implementado, você vê pessoas às vezes pedindo ajuda com uma plaquinha escrevendo o CPF, ou o número do celular dela, para comprar ou uma coisa que ela tá vendendo ali no sinal, ou mesmo para ajuda, né? E aí você vê, obviamente que uma coisa é você tirar uma foto digital, outra coisa é você mirar o QR Code e mandar o dinheiro, né? Mas é interessante pensar nessa forma como as coisas tomaram até esses aspectos sociais que a gente vê de quem está marginalizado e que acabou uma forma de
já inserir dentro do meio financeiro através dessas inovações, né? Então, acho que é uma coisa interessante de ver. E hoje, aqui no Brasil, né, a gente acabou de falar de super app, a gente tem uma discussão muito forte a respeito do desenvolvimento de super apps financeiros, baseado muito na infraestrutura financeira que está sendo colocada, com o Open Finance e tudo mais, o Pix. Só que eu sempre costumo falar, inclusive desde o meu primeiro livro, é que a realidade falar de super app é um negócio tão China. Se você falar super app da sua extensão da sua palavra e com tudo que ele é capaz de fazer, é uma coisa que funcionou de fato por todas as condições que você colocou aqui nesse papo que a gente está tendo, né? Como é que é a tua visão em relação a essa esse impulso, essa corrida que a gente está vendo aqui no Brasil de múltiplos super apps, e como você faz essa leitura e compara isso com a realidade chinesa, né? É até interessante um ponto, Bruno. Na China eles não chamam de super app. A gente que olhando de fora, eles são um super app. Se não me engano, teve uma matéria do New York Times que usou uma das primeiras vezes, super app, e até colocou o símbolo do super-homem em cima de um app, de um celular. Sim. Foi uma das primeiras menções que eu lembro. E não era uma terminologia, né? Depois virou uma expressão, mas simplesmente era para dizer que o aplicativo fazia tudo. Sim, exato. E para eles, de fato, sim, são aplicativos. O que acontece? O super app, primeiro que ele não nasce super. Certo. Então, para todo mundo entender bem, super app é um aplicativo onde, de uma forma simplista, você pode fazer praticamente tudo. Uma das únicas coisas que você não faz é jogar, porque ele exige um processamento mais pesado. Sim. Mas qualquer outro serviço de compra, transação, conteúdo, redes sociais, mesmo vídeo, essas coisas você consegue acessar. Então, literalmente, se um chinês quiser usar só um aplicativo, ele consegue. E aí, só que tem uma característica importante. Assim, todos os serviços principais de meio de pagamento, identificação, geolocalização estão lá dentro desse aplicativo. E todos os outros aplicativos que estão dentro usufruem disso. Então, ao invés de, como desenvolvedor, eu tenho que fazer um aplicativo novo, tenho que fazer tudo isso ou usar um código existente, não importa, mas eu tenho que inserir ele dentro do meu aplicativo. Quando a gente fala de um super app, ele já está integrado. O onboarding é único também, no final das contas. O onboarding é único. Né? E por isso que é muito mais fácil para uma empresa chinesa ela desenvolver um negócio e ganhar uma tração de usuário, porque literalmente o onboarding e o sign-up é um clique. Acabou. Sim. E muitas vezes é mais transparente ainda do que isso. Só que nos últimos anos foi desenvolvido um negócio que é mais poderoso ainda, que são os mini-programas. Os mini-programas são, na prática, entenda como se fosse uma App Store instantânea. Sim. Então, são mini-aplicativos, são mais de 3 milhões, então rivaliza com as App Stores. A WeChat tem cerca de 3 milhões e meio de mini-programas. Então, literalmente, todas as empresas fazem. Porque quando a gente pega um super app, Bruno, normalmente a gente pensa nas primeiras páginas, vamos dizer assim, nas primeiras telas. Então, tem acesso a compras, a passagem, a hotel, a pagar alguma coisa, pagar serviços e assim por diante, os principais serviços. E parece que ele se limita e morre aí. Ou tem uma segunda ou terceira camada, mas sempre restringe um pouco a nossa usabilidade, porque a tela do celular é desse tamanho. Você pode ter um Max, mas é desse tamanho. Só que aí, quando a gente fala de um mini programa e de 3 milhões, literalmente você não tem limite ao que pode ser acessado. E esse é o grande poder do super app. Porque anteriormente, quando existia só aquela meia dúzia, sei lá, uns 100 ou 50 aplicativos, podia ser um aplicativo qualquer na prática. Se você pensar bem, a gente constrói coloca um monte de links, vai e sai. Os primeiros portais de internet no Brasil era isso. Claro. Sim, clicava e ia para um outro site. Então, essa é a visão. Só que, como eu falei, o super app não nasce super. Ele nasce em alguma vertical de alta frequência. Sim. Isso que vai torná-lo super. Porque aí você vai lá todo dia, várias vezes por dia, acessa. Por isso que super apps nascem de comunicadores, de redes sociais. Mensageria, né? Mensageria, principalmente. Se for de compra, tem que ser serviço de alta frequência, por exemplo, transporte. Sim. E aí, de caronas, talvez um pouco menos, porque a gente não usa tanto aqui no Brasil. Sim. Mas na China, com um transporte desses aplicativos de carona é muito mais barato, as pessoas usam com muita frequência. Ou mesmo pagamento de transporte público. Então, são alguns setores onde tem muita frequência de uso, tem fidelidade, porque o que acontece, assim, o contraponto ao super app, eu tenho que instalar tudo. Sim. E aí chega um momento, principalmente no início
do mercado mobile, os HDs são muito pequenos, eu tenho que ficar pagando. Eu vou instalar um jogo, vou apagar o banco, vou baixar música, vou apagar o e-commerce. Então, as empresas perdem muito usuário nesse meio do caminho. Só que se você é alta frequência, você consegue ficar lá o tempo todo. E aí você percebe, e aí os usuários também dão espaço para você inserir outros serviços. E esse é o outro capítulo dessa visão. O Super App tem que ter uma visão de negócios e gestão que abra possibilidade para isso. Entendi. E aí todos os publicadores, de certa forma, de mini apps, eles são independentes e eles utilizam a plataforma do Super App como uma plataforma de distribuição para... E aí é meio que assim, cara, eu tenho que estar lá dentro, né? É impossível eu não traciono meu negócio se eu não estiver dentro desses caras. Sem dúvida, sem dúvida. E você pode montar qualquer coisa dentro, literalmente. Então, tem templates, frameworks que estão lá dentro que você pode montar. Você é uma padaria da esquina, você é um cafezinho, você monta um mini programa com muita facilidade. Você não precisa ter um app. Sim. Na prática, você vai acessar alguma coisa. Mas ele é um aplicativo que tem todas as principais instâncias lá, as camadas já prontas dentro disso. E dessa questão dos aplicativos, então, assim, se você não tem uma visão de negócios que permita você atuar em segmentos adjacentes ou trazer outras coisas, você não vai conseguir fazer. E isso é a visão de gestão ocidental. Se você pensar assim, qual que é a visão? Especialização, foco no negócio. Quando você faz qualquer coisa fora um pouquinho do seu negócio, todo mundo vai falar, tá perdendo foco esse cara, por que esse cara tá fazendo isso? Não faz sentido isso, vai perder dinheiro. Essa é a visão normal. Só depois, quando a gente começou a entrar na área da internet, principalmente você pega players como Google e Amazon, que é uma máquina de criar novos negócios, começou a se diversificar um pouquinho isso. Mas ainda é uma visão de especialização e foco nos setores. E se você é muito isso, dificilmente você consegue montar um super app da forma adequada. Ele vira simplesmente um aplicativo com muita funcionalidade adicional, que não é a visão do super app. Exato. Porque tem que ter essa frequência que, no final das contas, ele tem que puxar um gancho em alguma coisa de ponto de contato muito cotidiano. E aí que é complicado, porque hoje em dia, se a gente pensa em mensageria no Brasil, o principal player é o WhatsApp, né? E aí você tem ponto de contato. E aí se você for tentar incubar outras soluções aqui, até a coisa pode voar. Inclusive, o próximo convidado que a gente vai ter vai falar a respeito disso também, especificamente. Mas como que você enxerga, por exemplo, essa incursão dos bancos nisso? Como que você entende que eles podem gerar alta frequência para que, de fato, o Super App dele ganhe uma importância no dia a dia do consumidor e que consiga até se blindar de outros caras que vêm do varejo, por exemplo, e que tem uma frequência também X e que estão incursionando no mercado financeiro? Acho que a primeira questão, foi a pergunta nos últimos anos, né, com a discussão do Super App no Brasil, se vai existir Super App. Acho que isso, de certa forma, está superado. A gente já tem a visão de Super Apps especializados ou verticais. Então, e aí também, de novo, voltar na China quando começaram os Super Apps. Não tinha um mercado lá. Tinha um espaço em branco, tinha um papel. E quando os Super Apps começaram aqui no Brasil, a gente começou a discutir, já existiam especialistas, já existiam empresas dominando alguns setores. Então, diferente de um Alipay, que não existia lá todos os outros players, e eu conseguia entrar nos outros segmentos, aqui no Brasil você não consegue. Então, e aliado a essa questão da visão de segmentação e de especialização de vertical. Então, no Brasil, o que de fato está acontecendo eu sou um banco, eu sou um varejo, eu começo a ter serviços adjacentes. Essa invasão, de certa forma, principalmente de varejistas para serviços financeiros e vice-versa, acho que são as duas grandes, né, verticais que tem isso. Se a gente lembrar bem, aconteceu isso na década de 90. Lá com os bancos, com os varejistas, com o financeiro. Pão de Açúcar teve, Carrefour ainda tem, vários magazines de roupa, todo mundo tem. Mas offline, de certa forma. Offline, exatamente. Mas o conceito já existia, assim, não era embedded, mas era empresa de um setor que tinha distribuição, tinha base de clientes, conseguia fazer. Ou abria a própria financeira, ou se associava a um banco que era especialista para fazer isso. E você lembra que a maior parte dessas associações de EVs não deram muito certo. Foi. Quem conseguiu sobreviver era o varejista que abriu a financeira. Então, é o cara que conhece melhor o usuário.
entendeu? Sim. Só que acho que nisso é porque existia o domínio da relação física, dos pontos de contato que você comentou. Exato. Então, o ponto de contato, a financeira tá lá com o quiosquezinho, com a vendedora empurrando o cartão de crédito e tudo bem. Esse era o máximo que tinha, ó, além do cadastro. Só que o varejista físico estava lá todo dia vendendo para o cara, conhece o vendedor e o cliente, etc. Tinha muitos pontos de contato. Quando a gente vai para a internet, isso se replica e os dois acabam tendo. Sim. Então, isso acaba tendo, acho que, overlap nos dois. E é uma discussão, obviamente, muito intensa, quem que vai ganhar. Mas tudo vira depois no final do modelo de negócio. Sim. Qual que é o seu DNA? Entendeu? E aí vem muito também do que eu pensava antes, do que eu comentei nessa busca de modelos. Um e-commerce, o DNA dele é de varejo. Então é comprar e vender. Eu ganho dinheiro na margem do produto. Sim. E aí quando se popularizou o mercado, o modelo de marketplace, que é um mercado, pensa no Mercado Livre, ganha dinheiro na comissão e cada vez mais na publicidade, retail media. Não é na margem. Então ele é um prestador de serviço. Pro vendedor e pro comprador. Mas ele não é um varejista que ganha na margem. Sim. Então, uma visão de negócios diferentes. Então, ele tem a possibilidade de desenvolver negócios diferentes. Então, por isso que ele vai entrar. Então, essa discussão ou essa briga, é assim, eu não sei quem que vai ganhar, mas no final das contas, ela tem muito a ver não só com as funcionalidades, mas muito com o modelo de negócio. Porque você pode sacrificar aqui, você vai ganhar dinheiro ali. Eu só vou trazer um exemplo que eu vivi na própria Xiaomi para você entender um pouco isso. A Xiaomi é conhecida pelos celulares. Sim. Quando estava lá na época, chegou-se a discutir dar de graça o celular. Porque a visão é de consumidor. A visão é de lifetime. Sim. Então eu falava, o Bruno comprou o celular, ele ficou com o celular 3 anos e depois ele comprou mais uma TV, comprou um roteador, comprou isso, comprou aquilo. Então o lifetime dele foi lá em cima. Então, se eu souber que ele vai comprar o celular e ele vai ser a porta de entrada, eu posso dar para ele de graça, porque o Bruno ele vai se pagar ao longo do tempo. O acquisition cost dele viraria o celular, o device. Exatamente. Primeiro device. Exatamente. Da E aí, quando você pensa em varejistas, ele é transacional. Sim. Ele fala, vou ganhar dinheiro com esse daqui. A visão dele para lifetime ainda é muito precária. Mesmo para quem é varejista online. Muito precária. Verdade. E só que, por outro lado, os bancos, as instituições financeiras pensam no lifetime. Porque não é uma transação. Não vou ganhar dinheiro só naquela transação cartão de crédito. Eu sei que o usuário vai ficar lá 2 anos, 3 anos. Então, tudo vai depender muito desse jogo, de qual que é o modelo de negócio, como eu vou ganhar dinheiro e como eu posso mobilizar isso. Sem dúvida. Entendeu? E é engraçado isso aí, porque assim, a gente vê. Nós estamos falando também sobre a orquestração desse ecossistema e como isso é feito, né? Assim, você deu o exemplo do marketplace, no caso do Mercado Livre e tal. Ele está ali organizando um ambiente e trazendo outros players para poder compor oferta, né? Eu acho que a gente tem um momento onde as instituições financeiras também já meio que sacaram que não dá para ser bom em tudo, e aí talvez a gente vai ver um momento de quem conseguir, de fato, organizar uma proposta de valor e, às vezes, integrando isso de uma forma seamless e trazendo isso para o consumidor, saia na frente do que, às vezes, tentar fazer um controle ou uma entrega de capacidades que ele intrinsecamente não tem, porque ele não joga certos jogos, como o próprio jogo mesmo do varejo, né? E, na verdade, assim, o varejo também, o e-commerce, vou dizer especificamente, tem uma dificuldade. O e-commerce pensa em produto físico. Sim. Só que quando se pega, e aí pegar os bancos digitais, não os tradicionais que migraram, ele já tem uma visão digital dentro do seu DNA. Então, eu posso oferecer com mais facilidade dentro da minha visão um produto digital, que para um cara físico é difícil ele pensar. Então, uma das coisas, eu lembro, o Submarino teve um negócio que foi interessante em 2000, chamava Submarino MP3. Não sei se você lembra. Vender MP3. De música. Isso, assim, foi um choque na época para as lojas de música. Eu falei, como que eu vou vender um negócio digital? E até hoje, se a gente discutir, tem muitas barreiras com relação a isso. Quem é físico vende produto físico. Sim. E esses são, de novo, o nosso viés da especialização. Isso nos dificulta. Quando a gente pega o mercado digital, o mercado de internet da China, um cara de e-commerce, ele vende delivery de comida, porque é uma transação. Sim. Então, no final, por isso que bancos
ou instituições financeiras ou fintech, não importa qual que é o label que a gente vai colocar, são parte da infraestrutura. Então, ele tem essa vantagem, porque ele é agnóstico do que vou entregar. Se eu vou entregar um e-book, uma música, uma assinatura, uma geladeira, um carro ou uma casa, estou fazendo uma transação com você. Estou vendendo um produto financeiro para você, em troca, de repente, usar para financiar ou um produto físico. Sim. Então, tem uma certa vantagem nisso. Não dá para dizer que eles vão fazer, porque também, de novo, é especialização e os digitais têm uma certa vantagem. O Banco Inter é um dos maiores marketplaces atualmente. Sim. Eu sou correntista, eu compro produtos no marketplace do Banco Inter. E eles foram um grande inspiração para vários players aqui para fazer um marketplace bem montado e te dando mais vantagem de comprar lá do que comprar, às vezes, na mesma loja fora do ambiente deles, porque eles têm mais, eles podem ter a alavanca aqui do Merchant Discount Rate aqui, ele mexe aqui, ele mexe ali e ele consegue chegar... Modelo de negócio. Exato. Então, assim, vou ganhar dinheiro como? Então, para a margem de um player pode ser a verba de marketing de outro player. Exato. Então, assim, o custo de aquisição. Então, eu posso sacrificar aqui, ou posso aumentar aqui, mas vou ganhar dinheiro de outro lugar. Então, para mim, tanto faz. Sim. Então, quem vai ganhar mais dinheiro no final das contas? Essa é a grande discussão, né? Isso eu tenho ouvido de alguns players em relação a isso. E falando em relação à infraestrutura também, a gente ainda tem um passo a mais que a gente começa a ver de movimentos de mercado. Como, por exemplo, o próprio Inter teve a Intercell, né? Tem a Intercell, e agora o Nubank também entrando na parte, né, um MVNO, né? Mas um virtual operator, né? De celular, mas também, assim, cara, a gente também tá na ponta da entrega da experiência, vamos tentar entrar na ponta da entrega da experiência do que habilita toda essa história aqui, que é a rede móvel, né? Então, talvez a gente vai ver mais configurações interessantes de como eles vão mesclar essas capacidades para ter robustez como transação e como infra, né? Sim. Mas, enfim. E no final, assim, a gente, no Brasil, de fato, não tem muitos casos de sucesso de MVNO. Sim, diferente de outros mercados. Exato. Nos Estados Unidos tem uns 2 ou 3 grandes players que concorrem, assim, são nichados, mas são significativos. Sim. No Brasil, a gente não... Apesar da infraestrutura e do serviço estar disponível há muitos anos, os que tem são muito B2B, são M2M, daqueles serviços para equipamentos, entre máquinas, né? Sim. Mas não para consumidor final. Pode ser a primeira grande iniciativa. Mesmo os Correios tem lá. Sim. Não sei se as pessoas nem devem conhecer, né? Exato. A operadora dos Correios. Sim. Acho que tem uma influenciadora, ela também tem uma operadora dela, enfim. Exato. Tem, a Larissa Manuela. Isso, exatamente. Então, mas assim, nenhuma iniciativa decolou de fato, né? Exato. E acho que talvez porque não tinha serviços ou diferencial muito evidente. Que a gente adicionava talvez uma camada, um pouco de conteúdo, alguma coisa. Nesse caso, talvez o Nubank possa fazer sentido dentro de um contexto maior de relacionamento com o usuário. E se ancorando na forma de entrega de experiência integrada e seamless que eles já vêm fazendo há um tempo. Então, enfim, é um caso a se observar. Mas, olhando aqui um pouquinho para você tá sempre indo para a China, bastante, quais são as soluções que tem chamado a atenção para você? Seja no campo financeiro de IA, que você fala que, poxa, isso é realmente absurdo. Toda vez que as pessoas vão lá, sempre voltam com um pouco esse sentimento, né? E também, como é que você tem visto o movimento, eventualmente, de tropicalização dessas inovações de lá para cá, né? Que também eu acho que é uma grande parte do negócio que você toca, né? Acho que no dia a dia, para o consumidor final, o que já está mais presente, obviamente tirando casos como o ChatGPT, coisas do gênero de ferramentas de trabalho, de funcionalidades. Acho que o que está mais presente na China no dia a dia, que usa AI, é reconhecimento facial. Está permeado por todo lado, até porque ela tem muito a ver com segurança pública e com as câmeras, que são quase uma fantasia das pessoas que vão, né? Primeira coisa que o cara desce lá na China, onde estão as câmeras. Né? De fato estão lá e fazem parte do dia a dia, até tem muitas estatísticas que indicam o nível de criminalidade, o quanto diminui isso. Então, faz parte e melhora, de fato, a vida das pessoas. Sim. E aí, quando a gente leva isso para outros segmentos, começa a virar comodidade. Então, algumas semanas passadas,
viralizou alguns vídeos também de uma brasileira lá fazendo pagamento via mão, você deve ter visto, a palma, né? Exato. Então essas coisas estão no dia a dia dos usuários, então a presença de tecnologia, principalmente ligada a meio de pagamento, fintech, estão cada vez mais permeando. Acho que ele tem uma questão também muito de eles testam, eu vou dizer assim, e aí tem um fator importante, Bruno, assim, a concorrência acirrada, intensa entre os grandes players com muito recurso permitem e abre espaço para experiências em escalas que exigem construção de infraestrutura ou investimento de OPEX, grandes investimentos em coisas físicas ou em grandes campanhas, etc. Então, isso é uma coisa que talvez distinga um pouco a gente. Que é muito mais fragmentado o mercado também. E também, assim, igual você falou, são players muito capitalizados, grandes, e que nessa guerra eles movimentam muito e mudam e mexem com infra, né? Claro. A questão da reconhecimento de palma, por exemplo, tem toda uma infraestrutura embarcada que é colocada nas catracas de metrô lá, né? Então, assim, é um investimento pesado. Brutal. É um investimento brutal, mas ele pode significar o sucesso ou fracasso de um novo player ou de alguém, um incumbente também existente. Aliado à questão que esses equipamentos, principalmente os físicos, são fabricados na China, então é mais fácil para eles criarem, customizarem, lançarem coisas novas. Então, cada vez mais a gente tem a camada, quando vai falar do mundo físico, dessa relação também, não só via celular, mas via algum device no mundo físico. Porque, assim, uma das coisas que eu percebi quando eu estava lá na China é assim, quando a gente deixa de usar cartão de crédito, a gente perde um pouco da relação com a instituição. Porque é um brand, é um status. Se você tem um Amex Black, é o seu status. Você quer ter o cartão. Verdade. Você não quer que ele seja virtual. Sim. Se você é de uma bandeira, se você tem uma relação com alguma coisa, então o mundo físico é importante. Por mais que de repente está dentro do celular, mas você desmaterializa uma relação. Até aqui no Brasil, quando a gente olha, por exemplo, as wallets embarcadas, o Apple Pay, Samsung Pay, às vezes o cartão que você coloca ali dentro, você até lembra quem é o cara, mas ele distancia um pouco Distancia da sua relação. Sim. Então você precisa... Então, e o mercado chinês tem muito isso, dessa tangibilização das coisas. E aí eu vou dar um exemplo que talvez não pareça tão direto, mas todas as empresas de internet de algum porte têm um mascote. É humanização, é uma conexão emocional. Pode ser um mascote mais feio que não tem nada a ver, mas ele cria alguma coisa, porque eles entendem que quando você digitaliza, desmaterializa uma boa parte das coisas, dos caminhos. Entendeu? Então, essa é a visão. Então, voltando do que você perguntou. Então, no dia a dia, AI, para mim, é uma das coisas que tem alterado. AI com reconhecimento facial, porque ela representa muito da interface. Então, é reconhecimento, autenticação, localização, tudo via AI. Então, quando a gente fala do mundo físico, assim, cada vez mais importante a digitalização do mundo físico. Então, quando a gente pensa em digital, a gente sempre fala online. Mas a gente tem que ter o digital do offline. Sim. Essa é a transição para o mainstream, para grande popularização. Exato. Então, que aí a gente obviamente vai ter restrições de lei de privacidade, etc. E aí regulamentação de cada um dos países. Sim. E aí por isso que as implementações vão ser diferentes. Mas se a gente pensar bem, vai passar por isso. Pode ser que não seja por uma identificação direta, eu tenho que fazer um check-in, tenho que fazer tomar alguma ação proativa do usuário. Então, essa identificação, cada um dos lugares eu posso proativamente identificar a minha mão, ou meu rosto, ou dar um smile, tem lá smile to pay. Sim. Então, tomar alguma ação para poder fazer. Então, isso é uma das coisas que acho que transforma de uma forma tangível, visível a sociedade e no dia a dia, porque facilita muito as relações para as pessoas. A parte da segurança, acho que também facilitou um pouco a adoção para outros meios. Sim. Então, porque as pessoas já estavam acostumadas. Igual quando a gente pensou lá atrás, caixa eletrônico. Você lembra quando o caixa eletrônico começou a se popularizar? Você falando, os mais idosos, as pessoas de baixa educação não vão conseguir usar esse negócio agora? E isso serve de base para um monte de outras coisas. Né? E é interessante que no caso, né, dessa realidade chinesa, a fricção ela é a mínima possível, porque o cara já está embarcado, ele já está naquele ecossistema. A solução nova vem e o cara só tem um trabalho. Ele não tem um trabalho de onboarding. A fricção ali, já a coisa meio que vai fácil. Sim, né? Mas por outro lado, isso gera uma concorrência absurda. Então qualquer um que vai fazer...
vira... Já tem 10 mil fazendo coisa porque é fácil de fazer. Verdade. Entendeu? Não, E cria também um monopólio muito grande dos grandes players. Porque ele tem relação com o consumidor. Sim. Então ele vira um gateway das coisas. E isso também é ruim, na verdade. Sim. Assim, do ponto de vista concorrencial. E até o ano passado, o grupo Alibaba começou a ser fragmentado, reorganizado em várias empresas. Ele já tinha dividido em várias grandes empresas. Então começa a se separar para virar empresas independentes. Pode ter uma participação acionária, mas é uma outra empresa. Sim. Por outro lado, a Tencent é uma empresa só. Então a parte de jogos, a parte de rede social, a parte de payment é um negócio só. Tanto que a gente não tem nem muita visibilidade do quanto gira lá dos negócios, porque não é aberto. Sim. Porque eles colocam dentro de um agrupamento lá de contas, falam assim, outros serviços. E aí, o que tem outro? Só que o outro é gigantesco. É enorme, é game, é muita... É o PIB de um país. Então, Então, tá passando por isso. Acho que assim, a China, por isso, muitas vezes nos mostra não só a questão do que é o futuro, mas o que pode acontecer, os desdobramentos em negócio. Sim. O que pode ser ruim, o que pode ser bom, de resultados e desdobramentos dessas coisas. Interessante. E a gente está chegando no final do nosso papo aqui, pô, sempre dá para a gente vai para tanto lugar que a coisa rende, então daria para ir mais, mas a gente geralmente tem esse cap aqui de tempo. Mas quais são as perspectivas para você, olhando para a China no jogo global? A gente sabe que é um grande vencedor, obviamente, mas quais são as suas expectativas para os próximos anos de China, olhando tanto no mercado financeiro, mas também no mundo tech como uma forma mais ampla, e quais provocações talvez a gente deve se fazer do ponto de vista ocidental, né, ao olhar a mecânica de como as coisas funcionam lá e as políticas de desenvolvimento tecnológico chineses, assim, quanto que isso pode, de certa forma, soar alertas e fazer com que a gente se movimente. Cara. Tem uma agenda super importante para a gente, Bruno. É assim, você tem qualquer setor, você pode ser do setor, sei lá, de comunicação. Você está em 5G, você está em robótica, você está em AI, você está em e-commerce, você está em IoT, tanto faz. É a globalização ou internacionalização das empresas chinesas. Então, não importa de que setor que você seja. Uma das coisas mais importantes é isso. Primeiro que o mercado local está muito saturado. Então, os grandes players, big techs, dominam muita coisa. Outro dia, estava numa rede social lá e o cara tem uma aplicação para embarcar em carros. Então, quando você entra, essa visão de ecossistema e desenvolver coisas novas é muito forte. Então, você, como uma startup surge, tem caras grandes e pequenos e que vai surgir amanhã concorrendo. Então, ir para outros mercados é premente, é muito importante. Sudeste Asiático é quase o quintal da China. Então, a quantidade de empresas chinesas que tem lá, de qualquer setor, de internet principalmente, é muito grande. Principalmente porque alguns países têm uma comunidade chinesa muito grande. Indonésia tem 250 milhões de pessoas, 10% são descendentes chineses. Então, você tem uma base para desenvolvimento muito forte. Sim. Algumas empresas... E aí você vê cada vez mais, de fato, essas empresas saindo. Por isso que nos últimos anos a gente está recebendo essas empresas. E aí, por outro lado, você tem guerra comercial política com o Ocidente, com os Estados Unidos, com a Europa Ocidental, todos aliados, o que acaba restringindo mais os mercados para eles. Então, aí, América Latina e Brasil, principalmente, acabam sendo um dos destinos. Ele só não é mais tão intenso por causa da distância. O que é curioso, porque é uma distância física. A gente falando mas assim, não é só questão física, é questão cultural. Eles vão falar, putz, é muito diferente. É difícil para mim. E a gente também não tem essa comunidade chinesa tão grande aqui para servir de base, diferente dos Estados Unidos. Por mais que tenha essa guerra política e comercial, tem uma quantidade enorme de chineses lá. Sempre tem uma Chinatown em alguma qualquer lugar tem Chinatown, qualquer grande universidade americana você tem grupos de estudantes chineses, qualquer lugar tem nisso, então serve de apoio. Aqui o Brasil é um dos poucos grandes países do mundo que tem uma comunidade pequena. Então inclusive, a Argentina tem mais, Peru tem uma quantidade de chineses muito grande, México cada vez mais também. Então tem sido destino, América Latina e Brasil acaba sendo destino de negócios mais intenso para a China e tecnologia com certeza. Tanto do ponto de vista de mercado, então vem aqui para atuar no mercado local, abrir empresa, operar, etc., quanto eventualmente para suprir a necessidade de desenvolvimento. Isso é um pouco mais distante. Acho que a nossa realidade, infelizmente, de uma forma
pouco romântica, é assim, a gente não tem condições de virar um polo de desenvolvimento para os chineses fazer para outros mercados. Sim. 99 fez um pouco isso, veio para cá, a Didi veio para cá, expandiu para América Latina através do Brasil. Mas é um caso muito isolado. Sim. Ele precisou do elemento cultural para fazer isso. A AliExpress está indo para outros mercados através do Brasil, equipe, mas ele acaba sendo mais sede do que desenvolvimento. É o escritório comercial aqui, está em São Paulo, está no México, mas não está desenvolvendo nada daqui para lá. Sim. Então tem umas certas limitações. Então essa relação, cada vez mais, então empresas de internet, investimento, eu acho que cada vez mais a gente vai ter dinheiro de VC chinês aqui. Vem meio a reboque, né, das empresas, depois vem o dinheiro, capital, empreendedores chineses vindo para cá abrir negócios aqui no Brasil também. Então vai acontecer um pouco isso. E aí outras coisas que já vem acontecendo, tecnologia, modelo de negócio. Então essa relação vai se intensificar. O Brasil, de todos esses países, a gente está exatamente ontem, literalmente ontem, a Alemanha restringiu o 5G da Huawei e da ZTE nas redes locais. Isso está um pouco distante de acontecer no Brasil, até porque a gente já teve essa discussão antes. E a relação comercial com a China aqui é diferente do É diferente, é diferente, e até porque o Brasil tem, independente do partido que esteja, tem uma posição um pouco mais neutra, quer ser o líder local, regional da América Latina, então ela precisa ter um balanço e um equilíbrio entre Estados Unidos e China. Sim, e a China, na verdade, serve como contraponto ao domínio americano na região. Então, e essa proximidade, sim, a gente vê mesmo o governo anterior tinha, por mais que tinha no discurso uma questão, um antagonismo com a China, em negócios é o principal parceiro. E aí, por outro lado, a gente tem, e esse é um ponto que a gente precisa aprender muito, Bruno, é entender mais o mercado chinês, entender mais a China. É o principal parceiro, só que a gente entende pouco. A gente conhece mais as eleições americanas, que, óbvio, por tradição, isso faz todo sentido. Não vou dizer que não faz sentido. Mas a gente não sabe o que acontece lá do outro lado. Sendo que lá talvez nos impacte mais financeiramente do que os Estados Unidos. Sim, ainda mais o nível de relações comerciais que a gente desenvolveu ao longo dos anos. Exatamente, Então, para você ter uma dimensão também, assim, a gente tem poucos, por exemplo, correspondentes jornalistas brasileiros na China. Pouquíssimos. Sim. E a gente tem muitos chineses aqui no Brasil. Eles sabem o que está acontecendo aqui. Pela mídia, por outros canais. A gente sabe pouco lá. E a gente aprende pouco. Então, essa relação vai se intensificar. Toda essa visão de sul global, etc. Multipolarização. Acho que o Brasil tem, nesse jogo, tem mais espaço para ganhar. A gente tem que saber jogar esse jogo adequadamente. Né? De uma forma sem exaltação e com muita racionalidade pesando. Muita racionalidade, acho que com visão de longo prazo, Bruno. A gente tem uma dificuldade, e acho que é por todo o nosso sistema. Acho assim, o sistema está posto. Não é uma crítica ao sistema, mas a gente tem que entender como funciona isso para extrair o melhor. O sistema político na China tem suas características, vantagens e desvantagens, e o Brasil também. Sim. Só que a gente talvez não extrai adequadamente o melhor disso tudo. A gente vive as coisas. Isso é uma coisa que, assim, que a cultura oriental, asiática, de uma forma geral chinesa, é uma visão um pouco mais ampla, mais de longo prazo. Isso é uma questão que o Ocidente ainda tem que aprender muito. Eu acho assim, aprender, assim, mudar vai ser difícil. Porque isso é a nossa cultura. Sim. Acho que a gente tem que aprender é usar o melhor possível dentro, assim, desse contexto, né? É verdade. E a gente chegando aqui no final do papo, muito bom, muito obrigado aí pela abrir a visão nossa em relação a todas essas possibilidades no mercado chinês. E eu sempre peço aqui para o convidado, nesse minuto final, que ele deixe uma mensagem, pode ser as suas considerações finais ou institucional mesmo, falando um pouco das coisas que você desenvolve e como te encontrar aí nas redes. Mas fica à vontade. Bom, primeiro quero de novo agradecer essa oportunidade de estar aqui. Acho que, como eu comentei, uma conversa é sempre um aprendizado mútuo, né? A gente está conversando, a gente vai aprendendo e também vai exercitando um pouquinho o raciocínio. Estou à disposição, acho que nas principais redes sociais, quem quiser me procurar, todas as redes sociais, inclusive as de dancinha, as que não são. E acho que é reforçar o que eu acabei de falar, essa aproximação, entender o que está acontecendo lá. Até alguns anos atrás, a gente vivia a China pelos produtos físicos. Então, a nossa roupa, nosso dia a dia. Depois a gente começou
começou a viver a China com capital aqui. Então, a luz que a gente consome diariamente, a internet que a gente consome, tem capital chinês. Tem empresas de capital chinês atrás. E agora, cada vez mais produtos de consumo. Então, a gente vai ter uma China mais presente aqui no Brasil, cada vez mais. E seja um concorrente, seja um parceiro, seja um sócio, um investidor, o seu chefe, seu empregado, você tem que entender melhor. Eu acho que o nosso problema é que a gente não entende. A gente pode decidir concorrer. Tudo bem, mas você tem que tomar uma decisão consciente de fazer isso. Exato. Ou você pode decidir não fazer negócio com eles, tudo bem. Mas você tem que tomar uma decisão consciente para fazer isso. Mas que eles vão estar aqui cada vez mais em todos os setores da economia, e de uma forma muito intensa, isso é uma coisa também que a gente tem que observar. Cada empresa chinesa que está aqui, ela nunca está sozinha. Ela tem 2, 3 concorrentes deles na China. Então, isso é muito louco, Bruno. Eles trazem a competição deles lá, ou seja, ele pode prejudicar uma empresa brasileira, tirar mercado de uma empresa brasileira, porque os dois estão concorrendo entre si. O terceiro, o brasileiro, às vezes nem está fazendo diferença, mas simplesmente porque os dois estão brigando. Você vai ver, a gente está vivendo o negócio dos carros elétricos agora. Sim. A BYD e a Great Wall concorrendo acirradamente, os outros estão tomando, sim, por tabela, na verdade. Né? É uma briga, um duelo de titãs que reverbera no mercado. Reverbera, e a gente está falando reverberando nas grandes montadoras globais, não são pequenos players, não são startups. É gigante. E eles estão apanhando. Isso que é muito louco. As montadoras, todas as montadoras estão na China. Não dá para dizer que eles não conheciam a China. Não. Eles concorrem com os chineses. Sem dúvida. E estão aqui e estão apanhando. Caramba. Então, acho que isso é um grande alerta que a gente tem, cara. Não, maravilha. Bom? Ótimo insight também. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E você que ouviu a gente até agora, também peço que você deixe o like, faça inscrição no canal, comente aqui o que você achou do episódio e, sobretudo, encaminhe esse episódio para pessoas que você entende que podem se beneficiar da conversa que a gente teve aqui. Forte abraço e até a próxima.